amém? 2 Samuel, capítulo 6. Essa é uma noite que o Senhor, Ele tem preparado cura para o nosso coração, amém? Essa é uma noite que o Senhor, Ele quer agir sobre a nossa vida, nos trazendo cura, nos trazendo restauração. Essa é uma noite onde o Senhor, Ele quer retirar de nós toda a tristeza e quer trazer alegria sobre o nosso coração, amém? Quero ler com vocês então aqui em 2 Samuel. O título em 2 Samuel capítulo 6 é Davi traz a arca para Jerusalém, amém? Nós não vamos falar a respeito da arca, mas nós vamos falar nessa noite a respeito de Davi e Mical, amém? Essa é a mensagem que Deus, Ele tem ministrado ao meu coração a respeito de Davi e Mical. E a respeito de como cada um deles enfrentou as suas frustrações, as suas decepções e os seus problemas, amém? Então que nós possamos refletir nessa noite e aprender com o Senhor. Versículo 16 diz assim: E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Então, como eu já disse para vocês, a mensagem que Deus, Ele tem ministrado ao meu coração é a respeito de Davi e Mical e de como eles enfrentaram as suas decepções e as suas frustrações. Amém? Nós vemos aqui um momento muito especial que está acontecendo com o povo de Israel. Nós vemos um momento aqui muito especial para Davi, que era o rei do povo, amém? Nós lemos aqui que Davi, ele estava trazendo a arca do Senhor, a arca da aliança, para a cidade de Jerusalém. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança representava a glória de Deus no meio do povo. Então é isso que está acontecendo aqui, é Davi resgatando a arca da aliança, trazendo a arca da aliança de volta para o seu lugar, para a cidade de Jerusalém. Davi preparou uma tenda para que a arca pudesse ficar ali, e ali pudesse ser então o lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar de culto, amém? Então é um momento muito especial, aonde é a própria presença de Deus entrando naquela cidade, amém? É isso que significa, né? A arca da aliança entrando em Jerusalém é a própria presença de Deus adentrando aquela cidade. Não existia, né, nada mais sagrado do que a arca da aliança, porque ela representava a presença e a glória do próprio Deus no meio do povo, amém? Então nós vemos que Davi, ele se alegra muito por ter conseguido trazer a arca, por ter conseguido resgatar a arca. E nós vemos aqui que Davi, ele vai saltando, ele vai bailando, algumas bíblias, né, desbailando, outras dançando, enfim. Ele estava grandemente, né, de uma forma muito grande, alegre, amém? Ele estava exultando de alegria
naquele dia. Aqui no livro de 2 Samuel não traz muito detalhes, mas nos livros das crônicas traz bastante detalhes, e diz que Davi naquele dia, ele entoou salmos ao Senhor, que Davi naquele dia estabeleceu ministros e levitas naquela tenda, para cuidarem da arca, para estarem ali, ministrando louvor diante da presença do Senhor, amém? Então foi um dia memorável, foi um dia muito especial, amém? Mas nós vemos aqui que em meio a toda essa alegria, em meio a tanta celebração, em meio a um culto maravilhoso a Deus, nós vemos que teve uma pessoa que não estava feliz e que não conseguiu se alegrar, que era Mical, a esposa de Davi, amém? Nós vemos aqui que Mical, ela estava observando pela janela tudo aquilo que estava acontecendo lá fora. Toda aquela festa, Davi entrando na cidade, a arca entrando na cidade, e ela estava observando da janela. E a Bíblia diz que quando ela viu Davi tão alegre, dançando, se alegrando, bailando, saltando na presença do Senhor, no seu coração, ela o desprezou. Amém? Foi isso que nós lemos aqui, que no seu coração ela o desprezou. Davi, ele tinha feito tudo certo. Davi, ele tinha feito tudo conforme Deus gostaria que ele fizesse para que a arca viesse para Jerusalém. Então nós vemos que Davi, ele não fez nada que ofendesse a Deus, ele não fez nada que ofendesse ao povo, pelo contrário, estava tudo nos conformes, tudo certinho, amém? Tudo que ele tinha feito ali naquele dia, resgatando a arca, tinha sido agradável diante de Deus. Mas nós vemos que para Mical não foi agradável, e que ela estava de alguma maneira extremamente ofendida com Davi, amém? E eu quero contar para vocês um pouquinho da história de Mical, para que a gente possa entender o porquê que essa mulher, ela agiu dessa maneira. Por que Mical, ela ficou na janela simplesmente observando tudo o que estava acontecendo? Por que Mical não participou da festa? Por que Mical não se alegrou? Por que Mical estava ofendida com o seu marido Davi, amém? E eu quero contar para vocês, porque quando a gente lê aqui somente esse trecho, e a gente vê, né, Mical derramando, né, tanta amargura e desprezo diante de Davi, em cima de Davi, nos parece simplesmente uma princesinha mimada que não soube honrar o seu marido, que não soube honrar o rei, amém? Mas na verdade tinha uma história por trás disso. Cada um de nós aqui carrega a sua história, amém? E nós sabemos que algumas atitudes, né, que muitas vezes nós temos, parece que é mais forte do que a gente, porque tem a ver com a nossa história, tem a ver com as marcas que nós carregamos, amém? E Mical, ela carregava algumas marcas já, e por isso ela agiu dessa forma. Mical, ela era filha de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, o próprio Deus o estabeleceu. Mas Saul, ele desobedeceu ao Senhor. E por desobedecer ao Senhor, o Senhor então desprezou Saul. E decidiu que Saul não seria mais o rei de Israel. Então Deus, ele escolhe Davi. Davi seria aquele que iria então governar no lugar de Saul. E Mical é filha de Saul, do rei que foi desprezado, amém? Saul, ele tinha muita inveja de Davi, ele era um inimigo declarado de Davi, amém? E num primeiro momento, né, antes de declarar que ele era um inimigo, num primeiro momento ele tenta enganar Davi de algumas formas, ele tenta armar algumas ciladas para Davi, e uma das ciladas que ele faz é casar sua filha com Davi. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que Mical amava Davi. Ela amava, ela era apaixonada por Davi, amém? E o seu pai, quando vê que ela ama Davi, ele vê ali também uma oportunidade de alguma forma prejudicar Davi. Então o que ele faz? Eu vou entregar Mical para Davi. Perceba que o pai de Mical, ele entrega Mical num casamento, simplesmente para tentar conservar o seu reinado, para tentar destruir alguém que ele julgava que era inimigo, amém?
ele não entregou Mical num casamento porque ele queria que Mical fosse feliz, afinal ela amava Davi. Ele não teve nenhum tipo de preocupação ou de proteção com a sua filha. Ele só queria fazer aquilo que ele achou que era melhor para ele, amém? Então nós vemos aqui que o pai de Mical já falhou com ela. Falhou com ela porque entregou ela com essa intenção no relacionamento, amém? E o que acontece? Davi se casa com Mical, e que bom, porque Mical ama ele. Mas o que acontece é que cada dia mais Saul ele tem inveja e ele tem raiva de Davi. E ele então arma um plano para tirar a vida de Davi. E Mical, ela salva a vida de Davi, ela ajuda ele a fugir. Davi então foge, mas ele não leva Mical. A Bíblia não diz o porquê que ela não vai. Talvez ela mesmo, não quis se arriscar, nessa fuga junto com ele. Ou talvez ele não tenha deixado ela ir para preservá-la, enfim. Mas eu entendo que foi uma falha dos dois, porque ela ficou e ele partiu sozinho. E quando Davi então partiu, ele partiu para se esconder, ele era um fugitivo agora. Sumiu. O que Saul fez? Porque as mulheres, elas eram propriedades, amém? Ou do pai, ou do marido. Já que o marido sumiu, o que Saul fez? Eu tenho direito sobre ela, então vou casar ela com outro homem. Saul então casa Mical com outra pessoa. E muitos anos se passam. Muita coisa acontece na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi ele teve muitas esposas. Mas chega um momento, depois da morte de Saul, que Davi decide resgatar Mical. Que Davi manda buscar Mical de volta para ser a sua esposa. E eu entendo que essa foi a atitude certa, mas num tempo errado. Porque com certeza quando Saul decidiu casar Mical com outro homem, o desejo do coração dela era qual? Que o seu marido Davi viesse resgatá-la. Que o seu marido Davi, de alguma forma, pudesse intervir nisso. E Davi não o fez. Passou muitos anos. Os estudiosos acreditam que eles ficaram separados aproximadamente 10 anos. E isso é muito tempo, amém? No qual, com certeza, ela tinha uma expectativa no seu coração, uma expectativa que foi frustrada. E quando Davi manda chamar Mical de volta, ele manda chamar ela de volta porque agora o pai dela já morreu, porque agora ele já governa sobre alguns povos e algumas cidades. Então ele é o rei, ele tem poder, ele tem autoridade para isso, e ele manda chamar ela de volta. Só que Mical, ela chega na história de Davi quando muita coisa já aconteceu. Davi já tem 6 esposas, Davi já tem filhos, Davi já foi ungido rei em Judá. Quanta coisa mudou. Sendo que ela foi a primeira esposa. Ela foi a primeira esposa, mas ela não pôde desfrutar desse relacionamento com o seu marido. E agora ela cai de paraquedas na vida de Davi, no meio de tudo aquilo, é tanta esposa, é filho. E nós vemos que Mical, ela não teve filhos, ela não gerou filhos, o que nos faz entender que provavelmente era estéril, porque ela não teve filho nem com outro marido e nem com Davi. Então imagine ela caindo nesse cenário agora. Quando nós lemos 2 Samuel capítulo 6, fica muito claro aquilo que Mical carregava no seu coração. Fica muito claro o quanto Mical é ressentida, o quanto Mical é magoada. O quanto ela não consegue superar a frustração e a decepção que ela teve durante esses anos. E Deus nessa noite, Ele quer que nós venhamos refletir. Como que nós temos enfrentado as decepções da nossa vida? Como que nós temos enfrentado as frustrações, os problemas? O que nós estamos carregando dentro do nosso coração? Porque aquilo que nós carregamos é aquilo que nós vamos transbordar. Mical, ela transborda em cima de Davi um desprezo, porque era o que ela carregava.
ela transbordou aquilo que ela carregava. Ela carregava um sentimento de desprezo. E foi isso que ela jogou em cima de Davi. Porque ela não conseguiu liberar o seu coração para viver um novo tempo com Davi. Porque ela ficou apegada em coisas antigas, ela ficou apegada ao passado, ela ficou apegada em coisas que ela passou, e ela não conseguiu liberar o seu coração para viver coisas novas. Ela não conseguiu perdoar, ela não conseguiu tirar essa mágoa do seu coração, e aqui nós vemos uma Mical extremamente rancorosa. Uma Mical que não consegue honrar o seu marido, e o seu marido, ele era o rei de Israel. E aqui ela diz para Davi: Davi, quão honrado tu foi hoje. Tu pensa que tu agiu de uma forma muito honrosa, dançando, saltando, se alegrando daquela forma diante das servas. E ela diz para ele: tu agiu como um vadio qualquer. Ele era o esposo e ele era o rei de Israel. E olha a desonra que Mical está fazendo com ele, dizendo que o rei de Israel, aquele que acabara de trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém, aquele que acabara de sacrificar, de ofertar, de fazer um culto a Deus, de abençoar o povo, ela diz para ele que ele agiu como um vadio qualquer. Davi não agiu como um vadio qualquer. Davi tinha agido como um homem de Deus. Davi estava ali levando a sério aquilo que Deus havia dado sobre as mãos dele. A responsabilidade que estava sobre ele, ele estava cumprindo essa responsabilidade. Era um homem de Deus, mas que não foi honrado pela sua esposa, porque ela carregava mágoa no seu coração. Porque ela não conseguiu liberar o seu coração. Sabe, irmãos, todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós temos os nossos pontos mais fracos. E aqui eu posso perceber que Mical tinha a sua fraqueza, a sua fragilidade. E eu também posso perceber que Davi tinha a sua fraqueza e a sua fragilidade. Embora ele fosse o rei de Israel, embora ele fosse um homem de Deus, ele também tinha as suas fraquezas e as suas fragilidades. E eu vejo isso nessa discussão que os dois tiveram. Porque quando Mical, ela fala essas coisas para Davi, e com certeza ela foi extremamente desrespeitosa, desonrosa com o seu marido, com o rei. Mas nós vemos que as palavras dele são também umas palavras de ataque para Mical. Porque a fraqueza de Davi era justamente quando ele se sentia desonrado. Porque Davi carregava uma história de desonra. E quando aqui ele percebe que ele foi desonrado, ele ataca também Mical. E ele diz para ela assim, quando ela diz que ele agiu como qualquer um, né? Ele diz assim: olha, eu sou aquele que o Senhor escolheu no lugar do teu pai, no lugar da tua família. Perceba que ele se coloca num patamar como se ele fosse melhor do que Saul, melhor do que a família de Saul. Mas isso não era o que de fato Davi pensava. Porque nós vemos em toda a história do rei Davi, nós vemos que Davi, ele sempre respeitou a história de Saul, e ele sempre respeitou Saul. Mas agora ele está agindo como se ele fosse melhor do que Saul. Mas porque ele quer de alguma forma atacar Mical. Tipo, tu não me honra, eu não sou honrado por ti, porque eu deveria, mas eu não sou. Mas pelas servas eu sou honrado. E sabe, irmãos, quando Davi fala isso, eu percebo claramente que Davi, ele não está importado com a honra que as servas poderiam dar. Davi, na verdade, ele está importado com a honra que Mical deveria lhe dar e não está lhe dando. Porque com certeza ele preferia a honra de Mical do que a honra das servas. Porque Mical é a sua esposa. Mical é a sua família. E ele diz: elas me honram, mas tu não me honra. Justamente porque essa sua fragilidade. Davi, ele foi desonrado pelo seu pai, pelos seus irmãos.
Porque os seus pais e seus irmãos, eles achavam que Davi não era capaz de escrever uma história de sucesso. Davi não era capaz de ser alguém na vida. E eles desprezavam, eles menosprezavam Davi, eles desonravam ele. Mas Deus decidiu exaltar Davi, amém? Deus decidiu honrar Davi. Então nós vemos que Davi, ele carrega isso, e aqui ele expõe essa fragilidade. E aqui nós podemos parar para perceber, todos nós temos os nossos pontos de fraqueza e de fragilidade. Mas a diferença entre Davi e Mical é que Mical, ela para no tempo. Mical, ela não vive o propósito que Deus tem para ela, sabe por quê? Porque ela não libera o seu coração, porque ela não perdoa, porque ela carrega mágoa. Ela não se libera para viver o propósito de Deus. Mical, ela não consegue vencer as decepções da vida. Mical não consegue superar as frustrações. Mas Davi, ele é totalmente diferente no que diz sentido de que sim, ele também passou coisas difíceis. Todos nós aqui, se eu perguntasse para cada um de vocês, eu sei que cada um de vocês teria algo para me contar da sua história, que foi um momento difícil da tua história, que foi algo difícil que você passou, que foi algo difícil de superar. E talvez alguns aqui não superaram ainda coisas difíceis que passaram, porque todos nós carregamos as nossas marcas. Todos nós carregamos histórias de decepção, de frustração e de dor. Em algum momento da vida nós passamos por isso. Mas a diferença é que Davi, ele passava pelas coisas difíceis, mas essas coisas difíceis, as decepções, as frustrações não o paravam. Ele conseguia superar isso e ele conseguia ir adiante. E nós precisamos aprender com o exemplo de Davi nessa noite, porque ele não para porque algo está difícil, ele não para porque alguém o decepcionou, ele não para porque ele foi frustrado, ele não para porque ele foi criticado, porque Davi, ele está firmado na palavra e na promessa que existe sobre a vida dele. Davi sabe da unção que ele carrega, e é nessa unção que ele carrega que ele se apoia. E é isso que o faz avançar, é isso que o faz prosseguir. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor, nós precisamos nos firmar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entender a unção que nós carregamos. E quando nós olhamos para isso, para o projeto que Deus tem, para o propósito que Deus tem para a nossa vida, quando nós estamos com os nossos olhos nisso, quando nós colocamos a nossa fé totalmente nisso, nós não vamos parar. Vem a tempestade, vem a dificuldade, vem a frustração, vem a crítica, mas a gente avança. Porque nós sabemos quem nos chamou, porque nós entendemos que existe um Deus que é soberano e reina sobre a nossa vida. As frustrações e as decepções não podem nos fazer parar. Nós precisamos avançar. Nós vemos aqui que Mical, ela critica Davi. E Davi tinha feito tudo certo, como eu já falei. Ele fez tudo dentro do protocolo que era exigido pelo Senhor. Ele fez tudo certinho para agradar o Senhor. Ele fez bonito. Ele abençoou o povo. E a Bíblia diz que quando ele chega na sua casa, e ele chega com um objetivo, nós lemos aqui. E Davi indo para abençoar a sua casa, ele tinha um propósito de abençoar a sua casa, de abençoar a sua família. E ele chega em casa com esse propósito e ele recebe um balde de água fria. Ele que estava com seu coração tão alegre, com seu coração exultante, ele chega em casa com o objetivo de abençoar. E ali Mical despeja em cima dele todo o seu desprezo. Quantas são as vezes que nós estamos na presença
que nós estamos buscando a face do Senhor, a presença do Senhor, que nós estamos tão entregues. E o Senhor vai nos dando conquista, o Senhor vai nos dando vitória. Mas muitas vezes em meio a essas vitórias acontecem coisas tentando roubar a nossa alegria. Nós precisamos aprender a celebrar as conquistas e as vitórias que Deus tem nos dado. E nós não podemos deixar o inimigo roubar a nossa alegria. O inimigo é especialista nisso, em tentar roubar a nossa alegria. Celebre as tuas vitórias, celebre as tuas conquistas, celebre a tua comunhão e a tua intimidade com Deus. Por mais que você seja criticado, por mais que alguém diga que não é assim, se você está na presença, se Deus está se agradando de ti, fica firme nisso e te alegra. E sabe, irmãos, eu vejo aqui que quando Davi ele recebe essa crítica, automaticamente ele já expõe a sua fraqueza, mas ele não para, porque as nossas fraquezas não podem nos fazer parar. Nós erramos, nós falhamos, nós somos fracos, mas Deus, Ele é a nossa fortaleza, e é nele que nós precisamos nos fortalecer todos os dias para seguir em frente. Ele mostra aqui que ele tem fragilidade, mas ele não para. Se você ler o capítulo 7 de 2 Samuel, olha o título: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Ele traz a arca para a tenda, ele coloca a arca na tenda, ele se alegra, ele abençoa o povo, ele vai para casa, é criticado, é desonrado, mas ele continua sonhando, ele continua avançando. Agora ele está sonhando em fazer um templo para o Senhor, porque ele não quer mais que a arca fique em tendas. Ele quer fazer um templo, algo lindo, algo maravilhoso para o Senhor. A crítica de Mical não parou Davi. Davi continuou sonhando, Davi continuou avançando, Davi continuou sendo um homem visionário, um homem que olhava para frente, um homem que sabia daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não para. O que tem te feito parar? Quantas são as coisas, irmãos, que se levantam para nos bloquear? Mas nós não podemos nos deixar bloquear. Deus não quer que nós fiquemos estagnados. Deus não quer que eu e você fiquemos na janela vendo as coisas passar, vendo tudo acontecer, vendo as pessoas se alegrar, vendo Deus derramar a sua glória, a sua presença, e nós ali simplesmente assistindo como espectadores. Você não foi chamado para ser um espectador. Deus não me chamou para ser uma espectadora. Deus nos chamou para fazer história. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, e que esse Espírito nos ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos. Esse Espírito nos ungiu para edificar. Esse Espírito nos ungiu para libertar aqueles que estão presos. Há uma unção sobre a nossa vida. O Espírito de Deus, ele habita em nós, e Deus, ele tem um propósito conosco. Por isso nós não podemos parar. Nós precisamos nos deixar ser curados. Nós precisamos nos deixar ser tratados pelo Senhor. Quantas são as vezes que nós ficamos anos carregando coisas que não edificam, coisas que nos maltratam, coisas que machucam o nosso coração. Mas essa é a noite que o Senhor, ele quer liberar o nosso coração de toda mágoa, de toda barreira, de toda tristeza, de toda frustração. Deus não quer que você carregue mais nada disso. O Senhor, ele quer liberar o teu coração, para que você possa avançar, para que você deixe de ser alguém que fica na janela olhando as coisas acontecer. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos sair de dentro do castelo. Mical, ela ficava só lá no palácio. Mical, ela ficava só olhando as coisas da janela. Era simplesmente alguém que observava. Isso não é o que Deus tem para nós. Não é o que Deus tinha para Mical. Mas ela se privou. Ela se privou da presença. Ela se privou da alegria. Ela se privou. Porque o que estava acontecendo naquele dia, em Israel, em Jerusalém, era algo poderoso, era a presença de Deus no meio do povo. E você percebe aqui que em nenhum momento
Mical celebra a presença de Deus. Em nenhum momento Mical celebra a Arca da Aliança entrando em Jerusalém, porque é como se ela não conseguisse perceber o que está acontecendo. Mical, ela está ali observando e ela simplesmente critica a dança de Davi. Ela se ofende com a dança de Davi, porque o seu coração é um coração magoado. Ela se priva da presença, ela se priva da alegria. Deus não quer que nós venhamos nos privar da sua presença. A Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado para não nos privar da graça de Deus, deixando que raiz de amargura cresça no nosso coração. Não deixa a raiz de amargura, não deixa a amargura enraizar no teu coração, não deixa isso ganhar espaço no teu coração, porque quando a raiz de amargura cria espaço no nosso coração, nós estamos nos privando da graça de Deus. E a graça de Deus é liberada. Quem se priva somos nós mesmos. A presença de Deus é liberada. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. É liberado. Por que muitas vezes nós não vivemos? Porque nós nos privamos, porque estamos ofendidos. E quem é ofendido se priva de viver algo maravilhoso na presença de Deus. Quem é ofendido se priva da comunhão. Quem é ofendido se esconde no palácio, fica atrás da janela somente observando e criticando. E muitas vezes, irmãos, isso foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Muitas vezes aquilo que nós estamos criticando não é porque nós discordamos. Muitas vezes aquilo que nós estamos criticando é porque no fundo do nosso coração nós gostaríamos de estar vivendo aquilo ali. Muitas vezes nós criticamos não porque eu estou discordando, isso não é certo. Não, muitas vezes nós criticamos porque nós queríamos estar vivendo, porque a gente queria estar se alegrando junto, porque a gente queria estar celebrando junto, porque a gente queria estar saltando como Davi, porque a gente queria estar sentindo o que Davi sente, mas a gente não sente porque o coração não foi liberado. Cuidado com as críticas. Nós precisamos entender o que de fato está no nosso coração, qual é a verdade do nosso coração, o que nós temos carregado. Nós precisamos nesse tempo abrir o nosso coração e deixar Deus tratar o mais profundo da nossa vida. Nós precisamos nesse tempo dar espaço para o Senhor agir. Irmãos, o primeiro passo para ser curado é reconhecer que precisa de cura. Quem não reconhece que precisa de cura não será curado. Quem não reconhece que está doente, como que vai ser curado? Nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes o nosso coração está doente, sim. Não, mas eu sirvo o Senhor há tanto tempo, eu já tive essa experiência, eu tenho testemunho. Sim, nós temos. E quem sabe você tem uma longa caminhada aí com o Senhor. Mas hoje, o que está no teu coração? Hoje, qual é a verdade do teu coração? Eu tenho uma longa caminhada com o Senhor também. Já faz 20 anos, né? Que a gente está caminhando com Jesus, acho que é mais ou menos isso. E sabe, irmãos, muitas vezes o meu coração ele adoece e eu preciso ser curada. Muitas vezes o meu coração se ofende. E eu quero dizer para vocês, eu quero me expor aqui e dizer que muitas vezes eu já deixei de participar de coisas que eu gostaria de ter participado porque o meu coração estava ofendido. E o problema não era as pessoas, o problema era eu, era o meu coração ofendido. Nós estamos nessa caminhada, mas nós precisamos entender que muitas vezes o nosso coração adoece. Muitas vezes o inimigo lança dardos no nosso coração, para nos ofender, para nos machucar, para nos fazer parar. E o que nós precisamos reconhecer? Que nós estamos doentes naquele momento. Reconhecer que nós estamos ofendidos naquele momento e nós precisamos não tentar achar um culpado, porque nós
Como a gente tem essa mania de tentar achar um culpado. Não perca tempo tentando achar quem é o culpado. Não perca tempo responsabilizando pessoas. Simplesmente vai para a presença de Deus, abre o teu coração, derrama diante dele aquilo que você sente e deixa ele te curar. Deixa ele te tocar. Não tem a ver com os outros, tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Não vamos deixar de viver mais nada por ofensa, por mágoa, por rancor. Vamos deixar Deus tratar. E vamos seguir em frente. Vamos viver o propósito. Vamos viver o chamado de Deus sobre a nossa vida. É isso que Deus ele tem para nós. Chega de estar na janela. Chega de se esconder. Chega de ficar despejando em cima das pessoas o desprezo e a ofensa que nós carregamos. Nós não vamos mais carregar esse tipo de coisa. Sabe, irmãos, a vida cristã, ela fala de amor. A vida cristã, ela nos ensina o perdão. A vida cristã, ela nos ensina a reconciliação. Não existe uma vida cristã sem amor, perdão e reconciliação. A cruz fala disso. A obra de Jesus fala disso. O cerne, o que de fato segura a palavra de Deus é o quê? O amor. É o amor. E se nós não estivermos dispostos a viver isso, o amor, o perdão e a reconciliação, não existe vida cristã. E não tem como viver o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida, se nós não estivermos dispostos a perdoar, a amar e a se reconciliar. E nós sabemos e nós entendemos que o perdão, ele é uma decisão. Quantas vezes pessoas já nos feriram, quantas frustrações, decepções. E muitas vezes o que vem na nossa mente é: eu não vou perdoar porque o fulano não merece, porque a fulana isso, nunca se arrependeu, não me pediu perdão. Mas nós não precisamos que o outro se arrependa para nós perdoarmos. Nós não precisamos que o outro peça perdão para nós perdoarmos. O perdão é uma decisão que acontece no nosso coração. O perdão é uma decisão que acontece no nosso coração. Eu decido perdoar. Eu decido liberar essa pessoa e me liberar o meu coração disso. Para que eu possa viver a vontade de Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. E Ele nos perdoou. Sendo que todos nós aqui somos falhos, pecadores. E Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se reconciliar com cada um de nós. Quem somos nós para negar isso ao nosso próximo? Quantas vezes nós nos achamos tão bons, tão santos, tão melhores, que nós não queremos liberar o perdão porque nós imaginamos que o outro é indigno. Isso não é o que Deus nos ensina. Deus nos ensina o caminho do amor e da reconciliação. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou, sendo que nós não éramos dignos, para nos ensinar o caminho do perdão, mesmo quando alguém que você julga não ser digno, perdoe. Ele entregou o seu filho naquela cruz. Jesus derramou o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. A reconciliação faz parte da vida cristã. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus tratar. Quantas vezes, irmãos, nós queremos desistir da nossa caminhada de fé, porque a gente percebeu a fragilidade do outro. Alguns querem desistir porque perceberam a sua fragilidade, porque pensam: não, eu não dou conta disso. Eu não sou digno de estar na casa de Deus, de andar nesse caminho. Para com isso. Não deixe as suas fragilidades te separarem de Deus. Não deixe as tuas fragilidades te pararem.
Confia no Senhor, pede ajuda dEle. Deixa Ele tocar, deixa Ele te moldar, deixa Ele te transformar. Mas em outros momentos nós muitas vezes queremos desistir porque a gente vê a fragilidade do outro. Porque a gente percebe que o nosso irmão, ele não é tão perfeito como nós imaginávamos. E se você imagina alguém perfeito, você está equivocado. Porque nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. Nós estamos caminhando e nós desejamos de fato ser cada dia melhor. Mas perfeito ainda não somos. E quantas vezes por perceber que o outro não é perfeito, a gente quer desistir. Não desista pela imperfeição do outro. Não desista porque alguém falhou com você. Se reconcilie, perdoe, ame e siga em frente nessa caminhada. Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. A Bíblia diz, o Senhor declara: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E isso é o que o Senhor, Ele tem para nós, pensamentos de paz, e Ele quer nos dar um futuro e uma esperança. Amém?